boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, está agora na Voz do Brasil. Ele fala sobre o uso da tecnologia na educação pública e privada de todas as idades. E você acompanha essa conversa aqui com a gente. E mais. Tragédia em Santa Catarina. Um jovem de 18 anos invade uma creche, mata 2 funcionárias e 3 crianças e depois se fere gravemente. No Rio de Janeiro, a polícia indicia por homicídio duplamente qualificado e tortura a mãe do menino Henri Borel e o vereador Doutor Jairinho. A gente começa a edição de hoje indo ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre o uso da tecnologia no ensino e na educação. Isso vai desde o acesso à internet banda larga nas escolas até a capacitação online dos professores. E a gente vai até lá, então, ao vivo, acompanhar essa entrevista. Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Especial Conecta. Aulas remotas, aplicativos, videoaulas. Com a pandemia, esses termos ficaram ainda mais comuns na área de educação. E são exemplos de como as tecnologias de comunicação têm mudado a vida de alunos, pais, professores e educadores. Nesta Semana Nacional das Comunicações, você ouve aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens e entrevistas sobre como a tecnologia tem impactado a forma como nos comunicamos. E ajudado em programas no governo em benefício da população. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Sempre bom estar aqui de volta, viu? Muito obrigado. Ministro, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor comentasse essa tragédia que aconteceu hoje em uma creche em Saudades, Santa Catarina. Nós não poderíamos deixar passar essa entrevista, esse encontro nosso, sem aqui desejar a toda a cidade de Saudades, em Santa Catarina, sobretudo aos familiares, aos pais, deixar o nosso abraço e, por que não, a nossa oração, pedindo que o consolo de Deus possa alcançar a todos. Ministro, o ano passado e este ano tem demonstrado a necessidade de se melhorar o uso da tecnologia no ensino, devido à paralisação das aulas presenciais. Como é que o senhor enxerga esse movimento e qual a importância que a tecnologia terá na formação de nossos estudantes hoje e no futuro? Ninguém poderia imaginar como a tecnologia se tornou uma ferramenta tão útil como está sendo agora. Há um tempo atrás, quando falava-se em ensino à distância, era como um acessório. Hoje é uma ferramenta essencial. Então eu creio que ela veio para ficar e nós vamos ter mais novidades aí para frente. Ministro, o senhor acredita que o ensino remoto seja uma solução ou que é preciso um equilíbrio entre o presencial e o online, num sistema híbrido? Olha, eu creio o seguinte, que na questão do ensino remoto, como disse, é claro que é uma ferramenta muito importante, mas para mim, minha ideia, meu pensamento, a aula presencial e a presença do professor é insubstituível. O contato direto, aquele impacto que a vida do professor causa na vida dos alunos, ela é insubstituível. Ministro, garantir o acesso à internet a estudantes é um compromisso do governo. O que tem sido feito? O programa Educação Conectada é um exemplo disso? Esse é um programa que está praticamente em quase todas, não vou dizer em todas, mas 77% das escolas estaduais e municipais já contam com esse programa. Em 2020, nós empenhamos lá no MEC 165 milhões de reais através do programa Dinheiro Direto na escola. E nós estamos tentando fazer o que é possível, porque a pandemia nos pegou e nós já tínhamos esse déficit no Brasil, não alguma coisa recente, mas simplesmente nós estamos tentando correr atrás desses prejuízos. É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós temos via satélite já 7.400 escolas rurais que já estão sendo atendidas e atendemos perto de 2.400.000
2,4 milhões de estudantes com esse tipo de conexão. E também tem, ministro, algum programa para atender o ensino superior? Nós também tivemos esse cuidado porque como o ensino superior ele também destina parte das suas vagas a alunos oriundos de escolas públicas, que geralmente são pessoas que têm uma condição econômica um pouco mais um pouco pior em termos da média, eu creio que esse pessoal, eles receberam perto de 150 mil chips que foram entregues com um número aproximado de 2 gigas ou 20 gigas, melhor dizendo, cada chip, e nós demos para cada um dos alunos em situação mais vulnerável. Ministro, para os estudantes de pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, o Ministério colocou à disposição um aplicativo que é o Grafogame. Inclusive, esse aplicativo ganhou muita visibilidade nesse período, sendo bastante baixado aí pelos pais em dispositivos móveis. Explica para a gente um pouquinho sobre o Grafogame e quais os planos que o Ministério tem com ele. Na verdade, esse app que foi conseguido pelo MEC, ele tentou ocupar o lugar dos jogos que toda criança gosta de jogar, e muitas vezes é um jogo que as mães não apreciam muito, que é de explodir, de matar, de cortar, de dar machadada. Esse daí tem um objetivo, é fazer as crianças entenderem quais os sons das letras, como juntar uma consoante com uma vogal. Esse app já foi baixado perto de 500 mil downloads no Brasil. Ele já passou até o criador, ao lugar da criação, que é a Finlândia. E ele tem mais uma vantagem. Quando o menino ele não tem conexão em casa, não tem um Wi-Fi disponível, ele pode baixar esse app na escola e depois ele consegue jogar offline. E o estudante também tem essa interação com os pais também, né? Claro, dentro de casa. Claro. Aproveita o pai e acompanha. Porque, olha, eu já joguei, para falar a verdade, eu já baixei no meu celular, joguei, interessantíssimo, porque conforme você vai conseguindo os pontos, você vai ganhando umas estrelinhas e coisa e tal. Muito interessante para as crianças. E, ministro, existem iniciativas do Ministério para capacitação online voltada aos profissionais de educação? Olha, nós temos sim, nós temos um curso que inclusive é um curso que tem uma parceria com universidades portuguesas, e esse curso tem sido um sucesso total. Por quê? Porque Portugal, que era considerado um país de muitos analfabetos, ele conseguiu reverter essa história em 20, 25 anos. E hoje Portugal lidera essa questão de alfabetização no seu território. Embora seja um número pequeno, né, da sua população comparativamente ao Brasil, nós emprestamos deles, com as adaptações ao português do Brasil, essa tecnologia, essa pedagogia, e nós estamos colocando à disposição de professores que queiram alfabetizar pessoas, alunos, à disposição através do AvaMec. E os professores, como é que eles fazem para acessar, ministro? Eles entram no site do MEC, e hoje, eu tenho aqui um número, são mais de 170 mil inscritos hoje, e esse programa já teve mais de 3 milhões de acessos. Ele entra no site e entra lá, alfabetização, né, ABC. Alfabetização baseado na ciência. Ministro, outra novidade digital recente realizada pelo Ministério é o diploma digital. Qual a importância dele para reduzir a burocracia e também aí ganhar tempo e dinheiro? Todos nós que já fizemos uma universidade, a gente conhece bem as filas nas secretarias, os prazos dados e até mesmo as taxas. Hoje nós estamos começando um trabalho interessante, porque o meu objetivo foi disponibilizar um diploma digital, começando pelas universidades federais, porque o Brasil é recordista de diplomas falsos.
constantemente a gente encontra no jornal falso médico. Depois de 6 meses, descobrem que o diploma dele não tinha nenhuma validade e que foi forjado. Hoje não. Hoje nós estamos começando, algumas universidades federais, começamos com as federais, já estão aderindo e logo, logo nós vamos ter condição de um empregador, por exemplo, acessar o site do MEC e poder certificar se aquele diploma é real ou não. Então, futuramente, ele vai tomar o lugar do diploma hoje em papel? Sim, é claro que tem toda a paixão pelo papel na parede e tal, mas sobretudo em questões de análise de currículo, vai ser possível, então, ter esse acesso. Ministro, outro ganho da tecnologia é a transparência. Existe algum sistema que o cidadão possa acompanhar os gastos e investimentos do Ministério da Educação? Uma das grandes preocupações nossas, do MEC, é a questão de desvio de recursos. Eu fico envergonhado quando eu vejo um gestor público desviar dinheiro de merenda, de livro, de computador, de cadeira, de seja o que for. Isso vai acabar. E tem acabado porque em 10 meses só o MEC, só eu, mandei para o Tribunal de Contas da União mais de 360 prefeitos. Não estou dizendo que eles são culpados, mas eles não conseguiram, esses 360 ou mais, comprovar no mínimo, na mínima condição administrativa, contábil, o que eles fizeram com o dinheiro que o MEC mandou para eles. Então, esse é um ponto sério do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. As coisas, elas não são feitas de qualquer maneira. E isso é um dos pontos. A transparência, nós temos um app também lá no site do MEC, que é o Clique Escola. Ali você clica e vai descobrir quanto a sua escola tem recebido, quais são os valores, onde o dinheiro está sendo usado. Então, transparência total. E uma forma também de se fazer uma cobrança. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele falou sobre o uso da tecnologia no ensino. Isso inclui, segundo o ministro, internet banda larga nas escolas, oferta de chips para alunos do ensino superior e capacitação online de professores. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. Daqui a pouco você vai ver. Tragédia em Santa Catarina. Um jovem de 18 anos invade uma creche, mata 2 funcionárias e 3 crianças e depois se fere gravemente. Os detalhes depois do intervalo.
Um jovem de 18 anos, armado com um facão, atacou uma creche hoje na cidade de Saudades, em Santa Catarina. 5 pessoas morreram, entre elas 3 crianças. E o repórter Evandro Cláudio traz os detalhes para a gente. De acordo com informações da Polícia Civil, um jovem de 18 anos invadiu o local armado com um facão e desferiu diversos golpes contra alunos e funcionários. 3 crianças e 2 funcionárias morreram. Uma das vítimas era a professora Kelly Adriane Anicevski, de 30 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação. Bombeiros informaram que o autor do crime deu golpes contra o próprio corpo e foi levado ao hospital em estado grave. A motivação do crime não foi confirmada pela polícia. A governadora interina Daniela Rainer decretou luto oficial no estado. De Rio do Sul, Santa Catarina, Evandro Cláudio. No Rio de Janeiro, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte do menino Henri Borel. A mãe de Henri, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Doutor Jairinho, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e tortura. Além disso, o delegado do caso pediu a substituição da prisão temporária do casal por uma prisão preventiva. Para a polícia, não restam dúvidas. O vereador Doutor Jairinho e Monique Medeiros foram responsáveis pela morte do menino Henri. Os dois foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e tortura. O trabalho da perícia foi considerado fundamental para esclarecer o caso e mostrar que a versão de um acidente doméstico não era verdadeira. Eles testaram todos os tipos possíveis de quedas e chegaram à conclusão de que os ferimentos encontrados no corpo do menino eram incompatíveis com um simples acidente. Para concluir o inquérito, a polícia ainda consultou 6 estudos internacionais produzidos por cientistas da área médica. Todos afirmam que múltiplas lesões em crianças não são provocadas por quedas em casa. Nós conseguimos muito bem demonstrar que toda aquela ação violenta ocorreu entre 23h30 e 3h30. Nós provamos isso tecnicamente, isso não é conjectura, isso não é simplesmente uma teoria, isso está provado tecnicamente nos autos, em extensos laudos periciais. E é por isso que demonstrada que toda aquela ação, na verdade, não foi um acidente, mas sim um crime. A investigação também descartou a história contada por Monique em cartas escritas na prisão. Durante o depoimento, ela confirmou que o menino tinha sofrido um acidente, mas depois mudou a versão. A mãe de Henri disse que mentiu para a polícia porque tinha medo de Jairinho e garantiu que foi manipulada. Para os investigadores, as cartas são apenas uma estratégia da defesa e não representam a verdade. Em um determinado momento, após as prisões temporárias, eles contrataram outras equipes de advogados, de maneira separada desta vez, e a estratégia dos advogados da Monique foi começar a acusar o vereador Dr. Jairinho, porque até então todo mundo aqui sabe que o que eles alegavam é o quê? Era a mesma versão. Os advogados de Monique Medeiros, mãe de Henri, disseram que ainda não tiveram acesso às informações do inquérito e que tudo o que sabem até agora foi passado pela imprensa. Ainda segundo eles, o delegado do caso agiu com falta de respeito e arbitrariedade. Já a defesa de Jairinho criticou a velocidade da conclusão do inquérito. Disse também que essa pressa não é aconselhável num processo tão complexo e que a opinião pública não pode interferir no processo sob pena de cometer erros graves. Aqui em Brasília, a CPI da Covid começou hoje a ouvir os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro. O primeiro a depor foi Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era o mandatário da pasta quando a pandemia da Covid-19 começou. Ele esclareceu aos senadores que, desde o início da crise sanitária, sua gestão teve como base 3 pontos principais: a defesa intransigente da vida, o SUS como meio para atingir e a ciência como elemento de decisão. Esses foram os 3 pilares sobre os quais nós construímos o eixo de prevenção, de atenção, de testagem, de hospitalização
e de monitoramento da doença. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, começou a etapa de perguntas questionando como o Ministério da Saúde estabeleceu diálogo com gestores de estados e municípios. Mandetta afirmou que antes mesmo de ser decretada a pandemia, em fevereiro de 2020 foram feitas pactuações com esses gestores. Era através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Conselho Nacional de Secretários Municipais e o Ministério da Saúde a deliberação contínua, com a presença de todos os representantes do Estado, municípios, TCU e etc., no auditório Emílio Ribas, eram feitas todas essas pactuações e em qualquer momento que ocorresse a necessidade, eles estavam presentes dentro do Ministério da Saúde para deliberação. O próximo a depor será o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta quarta-feira, no lugar do ex-ministro Eduardo Pazuello, que teve a participação adiada para o dia 19 de maio. Pazuello teve contato no último fim de semana com 2 coronéis que testaram positivo para a Covid-19 e, por isso, decidiu entrar em quarentena. Também no Congresso, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, apresentou hoje o parecer dele. Foi a data limite estabelecida pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira. E quem explica os pontos desse relatório é a repórter Selma Dias, que fala ao vivo com a gente agora. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Olha, o deputado Aguinaldo Ribeiro concluiu agora há pouco a leitura do relatório, na Comissão Mista da Reforma Tributária. Pelo texto apresentado, a ideia do relator é acabar com 5 tributos, no caso PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e no lugar deles criar o chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto seria complementado por um outro tributo, que seria o Imposto Seletivo, que incide apenas sobre determinados produtos. As alíquotas do IBS seriam fixadas individualmente pela União, Estados, DF e municípios, e a incidência do imposto seria determinada posteriormente por lei complementar. Essa proposta do relator é fruto de 2 PECs que tramitam aqui no Congresso desde 2019 e, fora isso, também tem um texto do governo que cria a chamada CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, em substituição ao PIS e à COFINS. Enquanto esse relatório era lido lá na Comissão Mista, o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, convocou uma coletiva de imprensa para daqui a pouco, para falar sobre os rumos da reforma tributária de agora em diante. Logo em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também soltou uma nota relembrando os trabalhos, o longo trabalho dessa Comissão Mista e pedindo a conclusão das atividades do colegiado. Então, só por isso, a gente pode presumir que deve surgir alguma novidade em relação à tramitação da reforma tributária aqui no Congresso. Paulo, com você. E a gente segue acompanhando. Selma, obrigado. Bom, e para falar sobre reforma tributária, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político e professor aqui da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. A gente falou sobre reforma tributária ontem, quando a gente apresentou, mostrou ali as propostas. Hoje, a Selma trouxe aqui há pouco para a gente que houve uma espécie de unificação dessas propostas. E o ponto principal, um dos principais, é a unificação de 5 impostos em um imposto só, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Explica para a gente na prática o que seria se esse novo modelo passar, o que seria esse IBS e qual a mudança para o sistema atual? Então, obrigado pela pergunta. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Na verdade, essa proposta é uma fusão um pouco das propostas que já existiam, Já existia a PEC 45, a PEC 110 e ele procurou, vamos dizer assim, juntar todas essas propostas. Só que está gerando muita polêmica porque não era isso que era esperado, Como nós falamos aqui ontem, o que havia mais ou menos um acordo era naquelas 4 etapas que nós mencionamos, da unificação do PIS/COFINS, da mudança no IPI, da alteração no imposto de renda e também da desoneração da folha de pagamento. Com essa proposta nova que ele traz, então nós vamos ter agora apenas um imposto, teríamos que definir ainda a alíquota, porque ele não fala qual seria a alíquota, e aí então a gente também não tem ideia de como é que seria o impacto disso. Então ficou muito difícil avaliar, então gerou muita polêmica e o pessoal está querendo voltar à tese do fatiamento que ele implodiu por completo, unificando tudo de uma vez. A Selma trouxe ali para a gente que deve ter uma coletiva há pouco do presidente da Casa, deputado Arthur Lira. Pode vir mudanças por aí, acho que essa é a expectativa. E a gente fica o quê? Num cenário de uma certa incerteza?
Totalmente. A forma como ele colocou essa proposta dele, ao não definir tarifas, porcentagens, etc., ela torna completamente incerta qualquer tipo de avaliação sobre o seu possível impacto. Tenho a impressão que certamente o governo vai querer combater essa proposta, até porque o governo tinha uma proposta diferente dessas duas que eu mencionei, que era justamente a transformação em uma contribuição de bens e serviços, que seria a CBS no lugar do IBS. Qual a diferença? Apenas letras? Não. A diferença é que a CBS, por ser uma contribuição federal, ela não precisa ser distribuída para estados e municípios. Ou seja, seria essencialmente, continuaria a ser, na verdade, como é hoje, né, apenas imposta e arrecadada pelo governo federal. Já no caso do IBS, que está sendo proposto pelo relator, aí o resultado da arrecadação teria que ser, por lei, dividido entre União, estados e municípios. Ok, professor, obrigado. A gente deve voltar a falar sobre isso amanhã, né? E vamos aguardar mais detalhes, né? Vamos. Me ajuda a chamar o Pablo aqui, porque a gente fala de saúde agora. Em São Paulo, o prefeito da capital, Bruno Covas, saiu da UTI. Ele estava na terapia intensiva por causa de um sangramento no estômago. Para saber como está a situação do prefeito agora, a gente conversa ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está na porta do Hospital Sírio-Libanês. Não é isso, Pablo? Boa noite para você. Olá, Paulo, boa noite a todos. O prefeito Bruno Covas segue internado aqui no Sírio-Libanês, mas em uma unidade semi-intensiva. Ele veio ao hospital no domingo para realizar exames antes de fazer uma sessão de quimioterapia, mas foi diagnosticado um sangramento na região do estômago. Segundo a equipe médica, o sangramento foi estancado e ele é considerado um evento pontual. Não há previsão de alta nem de quando será aplicada a quimioterapia. O prefeito se trata de um câncer no fígado e nos ossos e está licenciado do cargo. E uma outra informação aqui sobre a capital paulista, a prefeitura recebeu hoje o primeiro lote de vacinas da Pfizer, que vai ser utilizado a partir de quinta-feira, quando começa a imunização de idosos de 60 a 62 anos. São 135 mil doses da Pfizer para a primeira aplicação aqui na cidade de São Paulo, que passa a contar com 3 tipos de imunizantes. O da Pfizer, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, a de Oxford. Paulo e Catiúcia. Obrigado, Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro, a aplicação da vacina da Pfizer começou hoje. Essa primeira remessa é para as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas e mulheres que acabaram de ter bebê. O Ministério da Saúde enviou 46.800 doses e a previsão da Prefeitura é que essa primeira remessa seja suficiente para 3 dias. Por isso, a orientação é que as pessoas não escolham qual vacina tomar, já que todas as que estão sendo aplicadas foram consideradas seguras pelas autoridades sanitárias do país. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 411.588 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 2.966 registros de morte só nas últimas 24 horas. Além disso, são 14.856.888 casos confirmados até aqui, 77.359 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 13.336.476 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Pelas contas do Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora 70.797.120 doses da vacina. Dessas doses, 44.294.190 foram aplicadas nos brasileiros. 30.058.416 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 14.235.774 pessoas tomaram também a segunda dose. Os ministros das Relações Exteriores do G7 fizeram hoje a primeira reunião presencial em 2 anos. Eles discutiram ações para enfrentar a crise sanitária provocada pela Covid e também para proteger a democracia. O encontro é em Londres e reúne, além do Reino Unido, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão.
O G7 tem um impacto poderoso. Juntos, os países têm cerca de 40 trilhões de dólares em influência econômica e 3 das 5 potências nucleares oficiais do mundo. Além de discutir formas de combater a pandemia da Covid-19 e as mudanças climáticas, as democracias ricas do Grupo dos 7 discutem maneiras de enfrentar os desafios da China e da Rússia. A China, hoje a segunda maior economia do mundo, nunca foi membro do G7. A espetacular ascensão econômica e militar do país nos últimos 40 anos é vista por diplomatas e investidores como os eventos geopolíticos mais significativos dos últimos tempos, ao lado da queda da União Soviética em 1991, que encerrou a Guerra Fria. As conversas também giram em torno da Rússia, que foi incluída no que se tornou o G8 em 1997, mas foi suspensa em 2014 após anexar a Crimeia da Ucrânia. Os ministros vão analisar a prisão do crítico do Kremlin, Alexei Navalny. A reunião do G7 discute ainda o golpe em Mianmar, pedindo uma ação mais forte contra a junta militar na forma de sanções ampliadas, apoio a embargos de armas e mais assistência humanitária. No México, pelo menos 23 pessoas morreram e outras 79 ficaram feridas em um acidente na cidade do México. Vagões do metrô descarrilaram e caíram depois que um viaduto cedeu durante a madrugada. Segundo a prefeita da cidade, há crianças entre as vítimas fatais. Hoje, os trens começaram a ser retirados do local, mas os bombeiros ainda buscam por sobreviventes. O presidente mexicano, López Obrador, lamentou as mortes e prometeu esclarecer o que teria causado a tragédia. O metrô da Cidade do México é o segundo maior da América do Norte, atrás apenas do de Nova York. Desde o ano passado, esse é o terceiro acidente no sistema de transporte. A linha que desabou, a 12, é a mais nova e tem 10 anos. A segurança dessa linha já foi questionada em outros momentos. Aqui no Brasil, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou hoje 2 portarias. A primeira estabelece as políticas públicas do programa Digitaliza Brasil. Esse programa vai concluir a digitalização do sinal de TV aberta no país. Já a segunda medida determina que os fabricantes de celulares liberem a recepção de rádio FM. E isso deve permitir que 23 milhões de brasileiros que vivem em áreas afastadas dos grandes centros possam ouvir rádio nos celulares sem consumir o pacote de dados. Quase 90% dos celulares do Brasil, eles têm um rádio, mas eles não são ligados. Então isso não gera nenhum custo para as empresas. Conversei com todas as empresas fazendo essa ligação, nós teremos condições aí de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros. O desenvolvimento das telecomunicações afeta diretamente a educação e de forma positiva. Na pandemia, mais do que nunca, ficou claro que os recursos tecnológicos têm papel fundamental no avanço do ensino. E essa relação é o tema da segunda reportagem da nossa série Conecta. Quando o homem corre atrás do conhecimento? Desde sempre. Mas, sem dúvida, a invenção da máquina de impressão de Gutenberg e a publicação do primeiro livro, por volta de 1450, foi um marco para que as pessoas tivessem acesso à educação. Em 1880, surge o mimeógrafo, um dos primeiros sistemas de cópias em série utilizados no ensino. Aquela manivela e o cheiro de álcool persistiram até os anos 2000. Era muito trabalhoso fazê-lo, ele rasgava. Se fosse para fazer mais cópias, não dava, você tinha que fazer outro. A reprodução realmente era uma trabalheira. Com o avanço das telecomunicações, vieram outros recursos para a aprendizagem. Chegaram os programas educativos de rádio e televisão. Depois, o computador. E tudo mudou mesmo quando veio a internet. Com um clique, você pesquisa, você monta atividade, você reproduz e você entrega uma atividade de qualidade para os seus alunos com um recurso maravilhoso que é a internet.
Em pouco tempo, surgiram milhares de recursos de ensino e uma maior interatividade com os alunos. Esse contexto permitiu que as telecomunicações virassem o braço direito da educação no momento em que vivemos a pandemia da Covid-19. Antes disso, seria possível imaginar um torneio de robótica online? Este, promovido pelo SESI e SENAI, já reuniu mais de 10 mil alunos presenciais. Mas com a pandemia, os estudantes viveram a experiência de estudar os robôs pela internet. Houve, de fato, uma transformação muito grande. Conseguimos manter o mesmo nível de vibração, de entusiasmo, de qualidade dos projetos em 2 torneios totalmente virtuais. Para a Bianca, a experiência foi uma revolução. Foi uma experiência muito diferente, porque antes nós éramos acostumados a ver os juízes de forma presencial, trocar experiências com os nossos amigos e do nada tivemos que nos mudar para o mundo virtual. Então foi um período de muita aprendizagem também, resiliência, união da equipe, e agora eu considero que tudo isso que nós passamos juntos foi um grande aprendizado. Em março de 2020, com a pandemia da Covid-19, a sala de aula teve que migrar da noite para o dia para a sala de casa. O quadro negro para a tela do computador, tablet ou celular. Por trás disso tudo, 2 elementos fundamentais formam uma equação: a tecnologia e o conteúdo. De acordo com especialistas, unir o melhor de cada um deles é o que pode fazer uma educação à distância de qualidade. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar e vários estudiosos sobre a educação acham que veio para ficar. O ensino híbrido é uma oportunidade de melhoria no processo de aprendizagem. Interagir com essas novas tecnologias não é apenas um propósito, é uma necessidade efetiva para que a escola dialogue com esse século XXI. Daqui para frente, independente das escolas estarem fechadas ou abertas devido à pandemia, a gente vai precisar unir o melhor da tecnologia com o melhor do presencial para a gente garantir o avanço na qualidade e equidade da educação brasileira. Com a nova realidade, as políticas públicas tiveram que ser aprimoradas para a educação no universo online. O governo ampliou investimentos em compra de dados de internet para a educação, intensificou o monitoramento da rede para não haver interrupção do serviço com a alta demanda de internet e promoveu o programa de conectividade para escolas rurais. Nós levamos internet via satélite para mais de 10 mil escolas rurais. Então, essas escolas provavelmente não teriam outro meio de acesso. Então, por meio do nosso satélite, que é um satélite 100% brasileiro, nós estamos levando conectividade para esses estudantes. Eu, Bianca, seria incapaz de viver sem a tecnologia, porque eu acho que ela tem um papel fundamental em diversos setores da nossa vida, não só agora na pandemia, mas também porque ela traz um caráter revolucionário para a educação, para a indústria, para a saúde. Então, eu acho que a tecnologia para o bem pode transformar o mundo num lugar melhor, um mundo mais saudável, mais sustentável. E eu fico muito feliz em, de alguma forma, poder contribuir para tudo isso. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e Elisângela Guimarães. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa Estádio. Uma ótima noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.